Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, sou enfermeira aqui do Núcleo de Segurança do Paciente. A gente achou por bem fazer esse vídeo de gravação para que vocês entendam melhor, caso alguém não conheça. Então, gente, a gente está implementando o Núcleo de Segurança do Paciente aqui no Hospital da Mulher porque não existia, né? E consequentemente vocês chegaram para agregar aqui na pediatria e a gente vai iniciar o protocolo da escala de Morse, né? A escala que faz a prevenção de queda dos nossos pacientes pediátricos. E aí o objetivo desse vídeo é justamente explicar para vocês de que forma a gente vai implementar essa escala de risco de queda na pediatria. Gente, vamos lá. A escala de queda, ela é muito importante, ela é uma avaliação diária. Então, a cada vez que você chegar ao plantão, fizer sua evolução, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem vai fazer a avaliação de Morse, né? A avaliação do risco de queda que aquela criança internada tem. Lembrando que essa avaliação precisa ser diária, por qual motivo? Porque hoje o meu paciente pode ter um risco diferente, amanhã ele pode estar apresentando novos riscos e cair. E lembrando, gente, que toda vez que a gente tem uma queda, né, numa internação, a gente precisa notificar. Então tem um QR Code aí no setor de vocês, que vocês vão notificar pelo celular, ele é anônimo, então você pode notificar, se você desejar colocar seu nome, mas se você não desejar, não há nenhum problema. Então toda vez que um paciente nosso cai, a Karina foi sem querer, estava andando no corredor com a mãe e caiu, a gente precisa saber o índice de queda das nossas crianças aqui na unidade. Caiu da cama, rolou, a mãe estava dormindo e caiu, tá bom? Isso é muito importante. Vou pedir desculpa pra vocês porque às vezes eu tô tossindo e aí isso pode sair na gravação de vocês, tá? Mas vamos lá. Essa ferramenta ela vai estar no box de enfermagem, né, lá no prontuário de vocês. E todos os dias ao chegar do plantão, vocês vão colocar lá em cima o nome do paciente, tá? O setor que esse bebê tá na pediatria, o leito e a data de admissão, o dia que ele chegou no setor pra gente. Lembrando que essa escala, gente, é até para crianças até 13 anos de idade, tá bom? E aí, como é que a gente preenche? Vamos lá, a gente está lá no primeiro dia, hoje é dia 1º/9, 1º de setembro, né? Eu vou lá colocar o nome da criança, o setor, eu vou colocar a idade da criança. Então, se for uma criança acima de 3 a 7 anos, se ela tiver de 3 a 7 anos, você vai colocar o númerozinho 3 ali, né? No dia 1, você vai marcar com X ou você vai colocar 3. Se for 7 anos, se for menor que 3 anos, você vai colocar a numeração. Essa numeraçãozinha é a pontuação, tá? Que cada criança vai receber pela idade dela. Então, se ela tiver menos de 3 anos, ela tem mais risco de queda. Então, ela vai receber a pontuação 4. Então, você vai colocar ali no perfil, no quadradinho ali, 4, tá? No dia 1º. E aí o sexo é masculino ou feminino? Aí você vai marcar. Se a criança é menino, você vai colocar 2 pontos. Se a criança é menina, 1 ponto. Porque existe um estudo que já comprova que meninos caem mais que meninas, tá bom? Por isso essa diferença. E aí eu tenho um diagnóstico. Esse neném está internado com a gente com algum diagnóstico neurológico, oncológico? Se sim, ele vai receber 4 pontos ali no dia 1º, que foi a admissão dele. Se for respiratório, ele vai receber 3 pontos. Se for qualquer outra coisa, abscesso, queda, fratura, cirurgia, enfim, você vai colocar outros e você vai botar 2 pontos. Esse neném, essa criança que está com você, tem alguma alteração cognitiva? Se ele estiver desorientado, você vai colocar 3. Se ele estiver esquecido, você vai colocar 2. Se ele estiver orientado, você vai colocar 1. Resposta à medicação. Esse neném, essa criança está sedada, está usando algum ansiolítico, algum opioide? Se sim, número 3. Se tiver outras medicações, antibiótico, dipirona, bombinha, oxigênio, você vai colocar 2. Se não estiver usando nenhuma medicação, você vai colocar 1, que é muito improvável, né? Uma criança está internada com a gente sem fazer nenhum tipo de medicação. E o tempo de hospitalização. Então, ele internou hoje é dia 1º de setembro, você está fazendo a primeira escala dele, a primeira avaliação desse bebê. Hoje, ele está menos que 1 dia, você vai colocar 1. Se essa criança está entre 2 e 5 dias, você vai colocar 2. Se essa criança está mais de 5 dias internada, você vai colocar 3. E se ele tem histórico de queda? Você vai perguntar para a mãe: mãezinha, ele é uma criança que cai muito? Não cai muito não. Sim, mãe. Sim, enfermeira, ele é muito levado, ele cai muito, já caiu várias vezes. Você vai marcar ali, se for sim, você vai dar 4 pontos. Se for tem histórico de queda, você vai colocar 0. Depois que você colocar todas essas pontuações, você vai fazer um somatório. Se tiver abaixo de 12, significa que essa criança tem um risco baixo. Se tiver acima de 12,
significa que essa criança tem um risco alto, acima ou igual a 12, tá bom? Então a gente vai colocar esse valor aí embaixo, tá bom? Então você pode colocar aqui embaixo da folha, você vai colocar a pontuação. Se for uma criança com risco baixo, o que você vai fazer? Medidas de controle normais, que são elevar grade de cabeceira, orientar a mãe para não deixar um bebê na cama sozinha, orientar para ter cuidado na hora de andar com equipe, com suporte de soro, né? Se tiver um risco alto, a gente tem que ampliar o nosso cuidado e aumentar os nossos protocolos. A criança não vai poder andar sozinha pelo corredor, tá? Tem que estar sempre ajudando, com a ajuda de um adulto, com a gente, ou a enfermagem, ou a fisioterapia, ou o próprio responsável, e redobrar a atenção em relação às medicações, porque isso pode trazer confusão, alteração dessa criança. Então a gente, como equipe, vai ter que ter mais vigilância em relação a isso. Então, a escala é muito simples e ela precisa ser preenchida diariamente. Então você chegou no seu plantão, você vai preencher o seu dia, amanhã a outra equipe vai preencher o dia da criança, a outra, e assim sucessivamente até o dia da alta dessa criança. Por quê? Hoje essa criança está internada com a gente sem fazer uso de nenhum ansiolítico. Amanhã pode ser que esse quadro tenha mudado, então a pontuação também vai mudar. Se essa criança caiu de ontem para hoje, a pontuação vai mudar. Então, por isso que é uma escala que tem que ser feita todos os dias. Lembrando, gente, que o mais importante também, além do preenchimento dessa escala, que a gente vai buscar semanalmente no setor de vocês, né, através dos prontuários, para poder fazer os nossos indicadores, é também lembrar da notificação. Toda vez que uma criança cair com a gente, ou qualquer outro dano acontecer no paciente, um erro de medicação, um erro diagnóstico, enfim, a gente precisa notificar para que a gente aumente as nossas chances de segurança, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, o Núcleo de Segurança do Paciente está aqui para ajudar vocês e vocês podem falar com a gente.